O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, sempre precisamos de ser orientados, iluminados pela palavra de Deus. Esta é uma grande graça que todos nós recebemos participando em modo particular da Santa Missa, cuja primeira parte é dedicada de propósito para escutar a palavra de Deus, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, para, alimentados com esta palavra, estejamos mais prontos e preparados para nos alimentar do corpo de Cristo. E Cristo é o centro da nossa atenção e da nossa religião. O que é o cristianismo? A gente pergunta. Não é uma filosofia, não é uma doutrina. O cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós participamos de todos os sacramentos, de qualquer expressão de piedade, alimentando a nossa fé através da religião cristã, sempre visando uma pessoa, Jesus, que está sempre presente, ou nos sacramentos, ou através da nossa fé. Estarei convosco até o fim do mundo. Este é o efeito da ressurreição. Então, este Jesus que nos interpela esta manhã também, ele interpela aos discípulos dele, os apóstolos. O que o mundo acha que eu sou? E todo mundo responde que não é Jesus um homem qualquer. Ele parece que seja a continuação de João Batista, do grande profeta Elias, ou do grande profeta da história de Israel. Não parece, não se apresenta como homem qualquer. E Jesus então vai reduzindo
o espaço da pergunta e se dirige diretamente a eles. O mundo ainda não sabe quem sou. E vocês? O que vocês acham que eu sou? E, com muita misteriosidade, Pedro responde: Tu és o Messias, o Cristo, aquele que o povo de Israel espera como Salvador do povo de Israel. Tu és o Messias. E Jesus explica o que é o Messias. O Messias é o enviado de Deus que vai sofrer muito, vai ser preso, torturado, morto, mas depois vai ressuscitar. E perante esta revelação, Pedro fica completamente transtornado, porque nunca ele tinha pensado que o Messias tinha de ser humilhado, torturado, morto. Ele rejeita esta imagem do Messias, não entra no esquema da cabeça dele, como de toda a cultura judaica. Aí chama Jesus à parte e faz uma severa atenção a Jesus, que não pode ser assim, de jeito nenhum. Não pode Jesus passar pela experiência do sofrimento, da paixão dele. O Messias é aquele que deve dominar, aquele que deve governar, aquele que deve derrotar os inimigos, aquele que deve exaltar o prestígio e a história de Israel. Não pode o Messias ser humilhado, derrotado, morto. A reação de Jesus foi muito severa. Se afasta de Pedro, chama a atenção aos apóstolos: longe de mim, Satanás. Satanás significa o tentador. Pedro, escolhido para ser o primeiro Papa, o chefe dos apóstolos da igreja, agora Jesus chama Satanás. Por que esta, diria, terrível, incompreensível reação de Jesus, quase com ira? Porque Pedro, em nome da humanidade, queria inverter completamente a figura e a missão do Messias. Porque Pedro é um judeu. E os judeus nunca aceitariam a imagem do Messias sofredor, derrotado. O Messias é aquele que vai dar ao povo de Israel a máxima glória sobre todos os povos. Hoje, 2016 anos depois que Jesus apareceu sobre a terra, hoje os conterrâneos de Jesus ainda não o aceitam. Os hebreus ainda estão esperando o Messias. Mas o Messias conforme a expectativa deles, o Messias o dominador, o Messias chefe de povo, o Messias que traz riqueza, prestígio, o Messias que deixa o povo de Israel dominar o mundo inteiro. Este é o Messias que ainda espera. Mas o Messias já chegou e é Jesus. É Jesus que veio não com o poder de dominador, mas veio com o poder do amor e da misericórdia. É o Deus que se torna homem para aceitar livremente o peso de todos os pecados e crimes e escândalos do mundo, e eles, carregando-os, os paga
con una moeda preciosissima, oferecendo o próprio sangue, a própria vida, para limpar, perdoar todos os pecados e dar aos que acreditam nele a vida eterna. O triunfo do Messias é só reservado depois da ressurreição. Mas esta imagem que é histórica, que aconteceu e que vive ainda no nosso meio, nem sempre nós aceitamos. Então agora a pergunta para nós. Jesus veio aqui no nosso meio, perguntou aos apóstolos o que o mundo acha, perguntou aos apóstolos o que eles achavam. Pedro responde: o Messias é aquele triunfador. Jesus rejeita como uma grande tentação de Satanás esta imagem. Agora a nós eu dirijo a mesma pergunta: quem vocês acham que Jesus é? É aí que está a nossa posição, caríssimos irmãos. Nós representamos cada um Pedro. Cada um de nós honestamente reconheça: nós gostaríamos de ter um Jesus luminoso, triunfante, e não Jesus colocado na cruz, crucificado. Esta é um escândalo para os hebreus, que não aceitam ainda. É uma vergonha para os pagãos, que não entendem como é que o cristianismo, esta religião tão nobre, tenha sido fundado por um crucificado, um condenado à morte. É uma vergonha. Cada um de nós o que acha de Jesus? Qual Messias quer representar e acolher? É aí que está, caríssimos irmãos, porque sejamos honestos. No fundo do nosso coração, das nossas expectativas, nós gostaríamos de um Jesus alegre, triunfante, dominador, festivo, que oferece tudo que o mundo oferece, que doa prazeres e bens materiais para todo mundo se regozijar desta vida. Este é o Messias que nós instintivamente desejamos. Nós desejamos um Messias de carnaval. Afinal de contas, nós sejamos honestos. Durante o carnaval, vamos preferir ficar ao lado de Jesus ou ao lado do Rei Momo, ao lado do carnaval, do paganismo? Durante o carnaval, os cristãos batizados, que se chamam cristãos, quantos adultérios vão fazer? Quantas bebedeiras vão fazer? Quantos vícios vão alimentar? Quantas blasfêmias vão pronunciar? Quantos escândalos vão dizer? Quantas imoralidade e nudismo vão apresentar? Onde está o seu Messias, o seu Cristo? Ele pode ficar fora lá na igreja, não se meta no nosso meio. Estes são cristãos. A mesma problemática continua sempre. Cada um de nós é o Pedro, que não aceita um Jesus que ama, que é misericordioso, que exige um pouco de severidade, de austeridade na vida. Mas nós desejamos um Jesus alegre, um Jesus de carnaval, um Jesus que dança, um Jesus que vai nas boates, um Jesus que oferece bebedeira de graça a todo mundo, um Jesus que oferece o mundo. Se divirtam, diversões, carnaval. Esta é a vida, este é o paraíso, o resto é conversa fiada. Cuidado, mas nós vamos confirmar a nossa fé em Jesus, como Ele se revelou e como Ele foi e como Ele continua vivendo. Um Jesus silencioso, paciente, tolerante, misericordioso. Um Jesus que está aí para perdoar, para curar. Não um Jesus triunfante, um Jesus humilde,
Então aprende de mim, está repetindo, que sou manso e humilde de coração. Um Jesus pobre, um Jesus humilhado, um Jesus amigo, porém, um Jesus irmão, um Jesus salvador, um Jesus na alegria sim, mas do Espírito Santo, não do carnaval e das atitudes mundanas. Um Jesus que oferece a autenticidade da vida, uma vida plena, como Ele veio trazer, agora e para sempre, eternamente. Sigamos o Jesus que os Evangelhos nos apresentam, e não um Jesus que o mundo nos apresenta. Cabe a nós fazer a escolha certa e não vamos nos arrepender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.